Passo agora ao réu, ao penúltimo réu, Anderson Torres. Da imputação do cometimento de crime de organização criminosa armada. Como prova da prática do crime de organização criminosa armada, o MPF sustenta em síntese que o réu Anderson Torres seria membro integrante da organização criminosa instituída para a prática de variados crimes, dentre eles o golpe de Estado, e as condutas praticadas pelo réu em conjunto com outros criminosos teriam um caráter duradouro e uma dinâmica planejada e bem estruturada. A defesa do réu, Anderson Gustavo Torres, defende a improcedência do pedido em relação ao crime de organização criminosa, que eu já esclareci que os pressupostos não estão completos. Quando muito se poderia falar em concurso de pessoas para a prática de um crime que não ocorreu. O contexto das acusações com as provas acostadas aos autos, especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Anderson Gustavo Torres não pode ser responsabilizado criminalmente nem pelo crime de organização criminosa e nem há nenhuma prova também com relação aos crimes de atentado ao Estado Democrático. A prova dos autos é inequívoca no sentido que o réu Anderson Gustavo Torres não era tão próximo dos oficiais militares com quem se reunia. Os diálogos envolvendo o réu nas reuniões com oficiais de alta patente das Forças Armadas e com representantes do alto escalão do governo federal demonstram que não houve fala determinando ou cogitando a prática de um golpe de Estado, de danos ou de qualquer outro crime. Eram manifestações de caráter institucional sobre os temas da sua pasta. Por essa razão, eu julgo improcedente esse pedido de condenação do réu pelo crime de organização criminosa, nos termos do artigo 3863, por não constituir o fato de infração penal. Da imputação de cometimento de crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito do crime de golpe de Estado. Como prova da prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do crime de golpe de Estado, o Ministério Público Federal sustenta, em síntese, que o réu Anderson Gustavo Torres teria, na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com outros criminosos, realizado atos destinados à tomada do poder e à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O réu teria, em essência, apresentado em reuniões os fundamentos jurídicos para a assinatura de um decreto que viabilizaria o golpe do Estado. Teria confeccionado uma minuta de decreto que teria sido debatida na reunião de 7/12/2022 e teria se manifestado de forma contrária à lisura do processo eleitoral e às urnas eletrônicas. E teria feito uso da Polícia Rodoviária Federal para comprometer a lisura do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, além de ter se omitido nas suas funções como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A defesa defende a improcedência do pedido em relação a esses crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado, firme no acervo probatório acostado aos autos. Esses argumentos defensivos são, em essência, os seguintes. Não há acusação de que o réu teria utilizado violência armada, nem mesmo de que se associou a 4 pessoas de forma perene para a prática de crimes indeterminados, que, muito embora na denúncia a acusação seja de prática de uma conduta dolosa, nas alegações finais, o Ministério Público Federal alega a ocorrência de negligência e omissão, que não são elementos consistentes do dolo e sim da culpa, e a suposta conduta praticada, segundo a defesa, que seria atípica, pois os crimes que lhe foram imputados só admitem a forma dolosa. Ainda destacam que na live de 29 de julho de 2021, a participação do réu demorou apenas 4 minutos e se limitou a ler recomendações de peritos criminais federais em relação ao voto impresso auditável. Não houve ajuste com qualquer pessoa em qualquer reunião de que participou o réu, no sentido de se direcionar a fiscalização do trânsito para atingir eleitores do candidato do PT e nem mesmo qualquer fala do réu no sentido de arquitetar ou executar um golpe de Estado. Os crimes de golpe de Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, não poderiam ser realizados por quem se encontra regularmente no mandato. Como vai dar golpe de Estado contra ele mesmo? Razão porque todos os atos imputados ao réu e ocorridos em 31 de dezembro de 2022 não poderiam ser considerados.
No que concerne à última alegação da defesa, já abordamos esse tema nas premissas teóricas. Punir a dinâmica do autogolpe pela prática do crime de golpe de Estado fere de morte o espaço semântico permitido pelo tipo penal. Assiste, portanto, razão parcial à defesa quando pugna pela atipicidade da conduta do réu quanto ao período de 31 de dezembro de 2022. É que, de fato, não se pode punir fatos ocorridos nesse período com base no artigo 359-M do Código Penal, que denomina-se de golpe de Estado. Por outro lado, os atos praticados pelo réu até o término do mandato do então presidente da República, Bolsonaro, podem, em tese, ser punidos pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático, não pelo golpe que ele pertencia ao governo. Feito esse registro, o cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos, especialmente com as premissas teóricas que já foram aqui assentadas, impõe a conclusão de que o réu Anderson Gustavo Torres não deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os fundamentos que levam a essa conclusão são os seguintes. A despeito de o réu Anderson Gustavo Torres ter participado, no período a que se refere os fatos narrados na denúncia, de reuniões com militares e autoridades da cúpula do Poder Executivo Federal, não há qualquer documento, não há qualquer imagem, não há qualquer vídeo que comprove que o referido réu determinou ou planejou a abolição do Estado Democrático de Direito. Também não há qualquer prova de que atuou, determinou que em seu nome atuassem com violência ou grave ameaça. A frase de baixo calão de Anderson Gustavo Torres, depois que der confusão, mas não é essa a palavra, não muda nada, não. Tem um significado contrário ao que pretendido. Trata-se de uma afirmação no sentido de que, após as eleições, nada pode ser modificado. A luta se daria na disputa das eleições, não depois das eleições. Na minha avaliação, cada um tem uma percepção sobre os fatos narrados. Isso descortina uma avaliação do réu contrária a qualquer medida tendente a abolir o Estado Democrático de Direito, ou mesmo com espúrio objetivo de inviabilizar o pleno exercício de um dos poderes da República. Em relação especificamente ao crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L do Código Penal, o Código não prevê a modalidade culposa. Como o artigo 35L não menciona a forma culposa, a punição se restringe ao dolo. Por essa razão, a alegação da acusação de que o réu se omitiu nos seus deveres enquanto secretário de Segurança do Distrito Federal não implica a incidência do referido tipo penal. Para que o citado crime se configurasse, o autor da conduta deveria ter a vontade livre e consciente de abolir, mediante violência ou grave ameaça, o próprio Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Descabido, assim, punir pelo crime do artigo 359-L do Código Penal com alicerce em suposta omissão do réu. Em relação à live de 29 de 7 de 21, o réu Anderson Gustavo Torres não contribuiu ativamente para qualquer ato tendente a abolir o Estado Democrático de Direito. Apenas falou por cerca de 4 minutos, de maneira protocolar, sobre a necessidade do voto auditável. Nessa live, o réu Anderson Gustavo Torres defendeu o voto impresso para fins de auditoria e se manifestou no sentido de que, por mais que as pessoas envolvidas no processo eleitoral sejam confiáveis e os softwares utilizados nas eleições sejam maduros, eles sempre possuirão vulnerabilidades e haverá necessidade de aperfeiçoamento. Essa afirmação não é criminosa e sequer ofende o Estado Democrático de Direito. Por mais que possamos discordar do que foi dito e entender, como de fato entendemos, e eu fui presidente do TSE, que as urnas eletrônicas são seguras e plenamente confiáveis, assim como o processo eleitoral não se pode criminalizar, assim como o processo eleitoral também é plenamente confiável, não se pode criminalizar quem defende, tal como o réu fez na live de 29 de julho de 2021, a necessidade de se auditar o processo eleitoral por meio de voto impresso. Defender isso numa live, qual é o início da execução de um crime de atentado ao Estado Democrático, eliminação de um Estado Democrático de Direito? Em relação à reunião de 5 de julho, a fala do réu também foi curta, durou 5 minutos.
Nela, o réu usou palavras de baixo calão, mas nada disse que representasse uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em relação à acusação de que o réu teria utilizado a Polícia Rodoviária Federal para impedir que eleitores do atual presidente da República fossem às urnas, ela também não procede. Consoante muito bem apontado nas alegações finais da defesa, em 937 municípios do Nordeste, o presidente Lula obteve votação igual ou superior a 75% de votos, o que representa uma votação expressivamente superior à do ex-presidente nessas localidades. A descoberta proposital pela televisão da ocorrência de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, no estado da Paraíba, em um desses 937 municípios, não conduz à conclusão de que a Polícia Rodoviária Federal estava sendo utilizada para fins ilícitos pelo réu Anderson Torres. A operação policial poderia ter ocorrido em qualquer daqueles 937 municípios, ou, eventualmente, em outros, em que até o ex-presidente tivesse votação mais expressiva. Assim, pelo método científico indutivo, a blitz em uma cidade específica, não autoriza a conclusão geral e ampla de que a Polícia Rodoviária Federal estava realizando operações com o intuito exclusivo de prejudicar o candidato vencedor à presidência da República. Ademais, é costumeiro que em todas as eleições há um esforço concentrado dos órgãos de segurança pública para a boa realização das eleições. Esse reforço do aparato estatal de segurança é planejado com muita antecedência. E não há qualquer prova concreta de que realmente houve um direcionamento para que só fossem atingidos nas blitz realizadas no período do segundo turno os eleitores do atual presidente da República. Nesse sentido, não se extrai da reunião de 19 de outubro de 2022 qualquer prova de que o réu tenha determinado a prática de qualquer ilícito pela Polícia Rodoviária Federal, especialmente o de restringir o acesso de eleitores aos locais de votação. A frase dita por Marília Alencar de que o réu não teria sido isento na referida reunião e que meteu logo um 22 pode ter os mais variados significados, mas não conduz à conclusão inequívoca de que o réu determinou medidas concretas na reunião, exatamente para direcionar o posicionamento nas rodovias durante as eleições com viés político. Em arremate quanto ao ponto, a escolha dos pontos de fiscalização não é concentrada em Brasília. Há uma descentralização dessa decisão pelas delegacias da Polícia Rodoviária Federal espalhadas pelo Brasil, sendo posteriormente validada pelos chefes das seções de operações das superintendências com base em critérios objetivos. Os depoimentos do delegado Márcio Nunes de Oliveira, que atuou como secretário executivo do Ministério da Justiça entre abril de 2021 e fevereiro de 2022, e posteriormente como diretor-geral da Polícia Federal no final de 2022, DOC 895, do delegado Alessandro Moretti, que ocupava o cargo de diretor de inteligência da Polícia Federal em 2022, que participou das reuniões realizadas no Ministério da Justiça no contexto das eleições, inclusive a de 19/10, EDOC 895, do delegado da Polícia Federal, Caio Rodrigues Pelim, que ocupou o cargo de diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal entre março e dezembro de 2022, EDOC 884, do Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva, então chefe do gabinete do ministro da Justiça, e do brigadeiro Antônio Ramires Lourenço, secretário executivo do Ministério da Justiça durante a gestão de Anderson Torres, são uníssonos esses depoimentos, no sentido de que o réu Anderson Gustavo Torres, nas reuniões que participou, sempre adotou um tom institucional e nunca teria realizado qualquer gesto ou ação com conotação partidária ou plano insidioso com desígnio de favorecimento político. Ausente também qualquer prova de o réu Anderson Torres apresentou em reuniões os fundamentos jurídicos para assinatura de decreto que viabilizaria o golpe de Estado. O fato de ter sido encontrada uma minuta não assinada em sua residência não caracteriza o início de um ato material. Sem embargos das alegações feitas pela
douta acusação e, a despeito de não ser juridicamente possível punir pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito na modalidade culposa, o réu Anderson Gustavo Torres não se omitiu de suas funções como secretário público do Distrito Federal. Aqui eu posso resumir, porque, na verdade, eu fiz uma indagação, eu participei da indagação, e eu disse, mas o senhor viajou e deixou completamente ao desabrigo essa área. E ele comprovou, não, eu já tinha programado férias, viajei, estava em outro país e voltei porque fora decretada a minha prisão. Mas deixei no meu lugar o subsecretário de Segurança. Então, eu que tinha essa ideia de que ele abandonara, ficou comprovado nos autos que, efetivamente, isso não ocorreu. E eu perguntei ao vivo na cariação. Muito embora não se possa perguntar na cariação, no máximo eu transgredi uma regra improcedendo para tentar apurar a verdade real. Assim sendo, e considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Anderson Gustavo Torres pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe do Estado, nos termos do artigo 386-4, por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal do Código de Processo Penal. Da imputação do cometimento do crime de dano qualificado pela violência ou grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e da imputação do cometimento do crime de deterioração do patrimônio tombado, senhor presidente, eu me permito rememorar tudo quanto eu anteriormente afirmei, exatamente no sentido que não abandonou o local, no sentido que não determinou essa deterioração do patrimônio público e que também a Lei 7457 estipula que o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal é o responsável pela administração, comando e emprego da corporação. Comandante-geral da Polícia Militar, e não ele. Ademais, a redação original do artigo 3º da referida lei, que previa estar a Polícia Militar do Distrito Federal subordinada ao secretário de Segurança, essa lei foi revogada. E essa lei de 1986 introduziu a seguinte redação para o artigo 3º da Lei 6450/77. A Polícia Militar do Distrito Federal subordina-se administrativamente ao governador do Distrito Federal e, para fins de emprego nas ações de manutenção da ordem pública, sujeitos à vinculação, orientação e ao planejamento e controle operacional da Secretaria de Segurança Pública. Ocorre que, em 2009, o dispositivo introduzido em 1986 foi integralmente revogado pela Lei 12.086 de 2009, de modo que não há mais um artigo 3º na Lei 6450 de 77. Com base nesse quadro normativo, conclui-se que a competência do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal para coordenar os órgãos de segurança não implica sua responsabilidade objetiva. Desfazendo as impressões que eu tinha, o réu Anderson Torres viajou na noite de sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, para gozar férias com sua família, pelo período de descanso que teve início a partir de segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. A prova dos autos extraída do depoimento do governador Ibanez Rocha, no âmbito do inquérito civil acostado aos autos, é de que o réu planejou com antecedência e avisou previamente o governador, seu superior hierárquico, do seu afastamento do país por razões de férias. Não houve, assim, uma omissão planejada. O e-mail enviado pela Gol também atesta a compra da passagem aérea em 21/11/2022. Se há alguma dúvida sobre isso, essa dúvida razoável se opera em favor do réu. Mas também, nesse período em que muito antecede qualquer notícia sobre os tristes acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, o documento de reserva do veículo na Six Hand AK, feita em 3 de 12 de 2022, para retirada no aeroporto de Orlando, dos Estados Unidos da América, ID da peça 73545, também corrobora, quer dizer, já contratou a retirada do carro, como evidentemente todo mundo faz quando vai viajar. Também, e que gosta de dirigir, também corrobora a alegação da defesa de que o réu planejou a sua viagem com antecedência, de modo a afastar qualquer intenção de facilitar a ocorrência dos danos de janeiro.
Muito embora se encontrasse fora do país com a família para iniciar suas férias, o réu provou nos autos que se comunicou com as autoridades locais no dia e pouco antes em que os danos ocorreram para procurar evitar a ampliação do problema. A frase enviada no WhatsApp ao Departamento de Polícia Federal, ao diretor da Polícia Federal, o DPF Fernando, seu substituto, era a seguinte: não deixe chegar no Supremo. E isso diz muito, revela preocupação e compromisso com o patrimônio e a segurança pública. É a providência de deixar no cargo um substituto que comprova a saciedade de sua exação no cumprimento do seu dever. O protocolo das ações integradas, PAI 02-2023, elaborado pela Subsecretaria de Operações Integradas, firmado por Anderson Torres na condição de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, em 6 de janeiro de 2023, corrobora a tese do réu de que o protagonismo para atuar no front da segurança pública para evitar os danos que ocorreram em 8 de janeiro era da Polícia Militar do Distrito Federal e não do titular do cargo ocupado pelo réu à época dos fatos. Há evidência nos autos de que o réu estava participando do acompanhamento dos eventos de 8 de janeiro com alertas recorrentes enviados ao governador, EDOC 455. Os grupos de WhatsApp, Difusão Perímetro, CHSP Manifestações, CHSP Análise, foram criados com a contribuição do réu para agilizar a comunicação de informações de inteligência e facilitar a integração da segurança pública no Distrito Federal, por isso que se chama de protocolo de integração. Além disso, a prova de que até o início da tarde daquele dia, mais precisamente às 2h43, documento 461, os manifestantes não haviam passado o gradil do Congresso Nacional. Por essa razão, não há nos autos qualquer indicação de que uma medida concreta do réu Anderson Gustavo Torres, no dia 8 de janeiro de 2023, mesmo após ele tomar conhecimento da gravidade da situação e tentar contribuir para mitigá-la, pudesse ter impedido o resultado danoso. O réu demonstra que Clepson, consoante seu depoimento em juízo DOC 828, não se encontrou com ele à época das eleições e nem mesmo recebeu qualquer determinação sua para participar de um golpe de Estado ou de promover atos que isso viabilizasse. Página 58 das alegações finais do réu. Os depoimentos do delegado Márcio Nunes de Oliveira, que atuou como secretário do ministro da Justiça entre abril de 2021 e 2022, e depois como diretor-geral da Polícia Federal até 2022, EDOC 895, e dos outros personagens, das outras pessoas, que aqui são indicados, delegado Alessandro Moretti, delegado da Polícia Federal Caio Rodrigues Pelim, Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva, chefe de gabinete do ministro da Justiça, brigadeiro Antônio Ramírez Lourenço, secretário executivo do Ministério da Justiça, todos esses depoimentos são uníssonos. E essa é a prova dos autos. Sob contraditório e devido processo legal, são uníssonos, no sentido que o réu Anderson Gustavo Torres, nas reuniões que participou, sempre adotou um tom institucional e nunca realizara qualquer gesto ou ação com conotação partidária ou com um plano insidioso com desígnio de favorecimento político. Em seu depoimento, o brigadeiro Batista Júnior afirmou que o réu Anderson Torres, na sua presença, jamais incentivou qualquer ato fora da legalidade. EDOC 834. A testemunha esclarece ainda que nessas reuniões com Anderson Torres, a discussão sobre GLO dizia respeito sobre a instabilidade de segurança no país naquele momento. Em seus depoimentos, Ana Paula Marra, EDOC 919, e o general Dutra, EDOC 926, afirmaram que o réu Anderson Torres demonstrou claramente a intenção de desmobilizar o acampamento. Por esses fundamentos, o presidente egrege a turma e, considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Anderson Gustavo Torres por todos os crimes a ele imputados.